adorar o Senhor nessa canção, como igreja. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Cante bem forte. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Do início, igreja, cante. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas. De novo. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei,
sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Pra você também, irmão. Glória ao Senhor. Bom dia, queridos. Que a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Vocês que estão na internet nos acompanhando também, sejam bem-vindos. Que o Senhor pegue vocês aí em casa também. Amém, queridos? Hoje é o culto de missões, nós celebramos missões e a gente sabe que missões é algo importante e que nasceu no coração de Deus, né? E nós hoje somos todos missionários, sim. Nós temos uma missão importante que é levar esse evangelho, né? O evangelho da salvação, o evangelho que traz cura, que traz restauração para as nossas, que trouxe restauração para as nossas vidas e está trazendo, porque hoje você é um instrumento de Deus, um instrumento usado pelo Senhor, para que pessoas se acheguem a este local, para que as pessoas sejam curadas, sejam saradas, e você é este instrumento de Deus. Amém, queridos? Então, eu só dizendo, só para tirar um pouco nervosismo aqui, eu agradeço, realmente é uma alegria poder compartilhar a palavra do Senhor aqui com vocês, é uma oportunidade, né? Já tinha ministrado ali em Higashiome, aqui também, no meio de semana, mas sempre dá aquele nervosismo, aquele geladinho aqui na barriga, mas é temor ao Senhor, né? Não só temor e tremor também, tá? Então, abra a palavra do Senhor, lá em Filemão, será que todo mundo sabe onde está Filemão? Depois da carta de Timóteo ali, Tito, aí está Filemão antes de Hebreus, é uma página só ali. Filemão não tem capítulo, né? São 25 versículos, e a gente vai começar pelo verso de número 4. Filemão, verso 4. Sabia, quando vocês estão abrindo a Bíblia, folheando ali, né, eu creio assim, que o inferno escuta vocês folheando, né, a palavra de Deus ali, e eles tremem, porque eles sabem, quando vocês abrem a palavra de Deus, o inferno treme, gente, porque vocês vão ler a palavra de Deus, vocês vão meditar, vocês vão receber, né, como a pastora Maria sempre faz, ela pega a palavra de Deus assim, eu faço esse mesmo gesto que ela faz, ela beija assim, ó, falando que está beijando a face de Jesus. É exatamente isso, é por isso que o inferno treme, meu irmão. Quando você folheia essa Bíblia, o inferno treme. Então diz assim, a partir do verso 4 de Filemão: sempre dou graças ao meu Deus quando estou orando por você, porque ouço continuamente a respeito da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todo o povo de Deus. E oro que à medida que você partilha da sua fé com os outros, ela seja eficaz e conduza ao pleno conhecimento de todas as coisas boas que temos em Cristo. Eu mesmo recebi muita alegria e consolo do seu amor, meu irmão, porque a sua bondade tem revigorado os corações do povo de Deus. O verso 8 diz assim: agora eu quero pedir-lhe um favor. Eu poderia exigi-lo de você no nome de Cristo, porque isso é exatamente o que você deve fazer. Porém, eu o amo e prefiro apenas pedir-lhe, eu, Paulo, agora já velho e aqui na prisão por causa de Jesus Cristo. Minha súplica é que você mostre bondade para com o meu filho Onésimo, a quem eu ganhei para o Senhor enquanto estava aqui na prisão. E o verso 11 diz assim: Onésimo não foi de muita utilidade no passado, porém agora vai ser de real utilidade
para nós dois. E eu quero que você repita assim comigo. No passado, não fui de grande utilidade para o reino de Deus. Porém hoje, não, mais forte. Porém hoje, através de Jesus, sou reconciliado e precioso agente de reconciliação. Amém? Você crê? Então aplauda ao Senhor. Amém? Mas aplauda com alegria, Deus. Aplauda igual cristão, Amém? Glórias a Jesus, então. Tome o seu lugar, então. Já que tem que bater palma, tem que bater igual cristão. Amém? Bom, falando um pouquinho aqui da carta de Paulo a Filemão, se você pegar essa carta aqui, você lê, realmente você vê que Paulo ele não escreve doutrinas, não põe ensinamentos aqui, como ele faz nas outras cartas, mas ele fala simplesmente de um amigo para um amigo, né? E falando em missões também, nós vemos que todos nós temos um chamado, né? E eu lembro, assim, né, bem no passado, quando eu era garoto ainda, meu pai tinha um amigo, ele era proprietário de desmanche de carros ali no Brasil, né? E a primeira vez que eu fui ali, eu me assustei. Você vê um monte de carros batidos ali, carros sem motor, um monte de peça de um outro lado, mas esse desmanche era enorme. Você via assim, empilhado, né, as peças, tudo, os carros ali. E ao mesmo tempo que eu vi tudo aquilo, eu lembro que saí de lá vendo, sabe? Eu olhava assim e falava, nossa, esse carro aqui é melhor, se tivesse em boas condições, né, de uso, se tivesse com motor ali, seria melhor que o carro que o meu pai tem hoje, ou aquele já é um modelo mais novo. Eu fiquei aquilo, nossa, que motainai, né, que desperdício, tanto carro ali, mas tudo pela metade, sabe, gente, e você fica pensando, então que função tem um monte de carro, um monte de peça ali espalhado, né, como um quebra-cabeças ali, né? Simplesmente o carro nós usamos para a nossa condução no nosso dia a dia, né? E isso é importante. Mas tem algo que quando eu olhei naqueles carros, eu vi ali, nossa, mas esses carros estão todos sem vida. Por que não tem vida? Porque está faltando alguma coisa neles. E eles não estão cumprindo, né, por aquilo, pelo objetivo, a razão que ele foi construído, foi planejado ali, as pessoas montaram ali na empresa, na fábrica, então ele não está cumprindo. E nós, como cristãos, se nós, né, eu não digo só cristãos, mas as pessoas ali fora, né, as pessoas que estão no mundo, se elas não estiverem cumprindo com o propósito de Deus na vida delas, elas também serão infelizes. Por mais que tenham dinheiro, que tenham sucesso, que tenham conhecimento, que tenham beleza até, elas não serão felizes porque ainda não cumpriram o propósito de Deus. E dentro da igreja, nós vemos a mesma razão. Se você está aqui como cristão, como crente, não sei há quanto tempo, mas se você não está cumprindo o plano de Deus, hoje na sua vida, você também não é uma pessoa totalmente feliz, você não é plenamente feliz, porque só é plenamente feliz aquele que se achega ao Senhor, conhece o seu propósito e cumpre esse propósito. Assim como um carro faltando um motor, uma peça, nós podemos ser um carro aqui dentro da igreja, mas faltando sempre alguma coisa. E essa alguma coisa é que nós precisamos entender, né? Por que nós estamos sendo chamados, né? Então, algo que nós sabemos, né, quando nós chegamos aqui à igreja, tudo, fazemos os estudos, nós aprendemos, né, em 2 aos Coríntios 5,17, sobre a nova criatura, né? Então, nós somos uma nova criatura hoje. E no verso 18, fala que nós fomos reconciliados com Deus, porque a partir do pecado, você sabe que nós necessitávamos nos religar novamente com Deus. E o que acontece a cada dia? Se você não se aproxima de Deus, se você não toma posse da palavra de Deus, se você não pratica a palavra de Deus, nós vamos nos afastando daquilo que está escrito aqui na Bíblia.
Porque a palavra de Deus, ela tem tudo. Para você ser feliz, para você ter uma vida próspera, para você não ser como eu vi os carros ali, um meio carro, né? Um meio carro, está faltando um motor, então não está servindo para muita coisa, é um meio carro. Se consertar, funciona. Mas muitas pessoas dentro das igrejas estão funcionando dessa maneira. Ele é meio cristão ali. Ele lê meia Bíblia, lê meio versículo. Ele faz meia oferta. Ele faz meia oração, quem sabe. Ele anda meio com Deus, meio no mundo. Então, nós não podemos ser cristãos pela metade. Jesus não ensinou isso para nós. Então, quando você se reconcilia com Jesus, Deus derrama um poder de tal forma na sua vida, pelo Espírito Santo, que você torna-se um reconciliador de pessoas, um agente que vai levar as pessoas a se reconciliarem com Deus. É isso que nós queremos falar nessa manhã, que você reflita nessa manhã, nessa mensagem. Amém? Então, o primeiro ponto que eu quero passar aqui para vocês, né, o tema da mensagem aqui eu não passei, é uma oportunidade para o amor e a reconciliação. E a gente vai aprender aqui na carta de Paulo a Filemão como nós vamos viver de forma amorosa e isso vai levar pessoas à reconciliação. O primeiro ponto que eu quero passar para vocês é: o amor de Deus gera amor e reconciliação nos relacionamentos. Eu gostaria que você continuasse ali em Filemão, a partir do verso 1, diz assim, Paulo, prisioneiro por anunciar a boa nova de Jesus Cristo e da parte do irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso muito amado colaborador, e para a igreja que se reúne em sua casa. Na casa de Filemão havia uma reunião ali dos irmãos ali, né? Para Áfia, nossa irmã, e Arquipo, que como eu, é um soldado da cruz. Áfia e Arquipo são parentes, né? Possivelmente esposa e filho de Filemão. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sempre dou graças ao meu Deus quando estou orando por você, porque ouço continuamente a respeito da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todo o povo. O chamado de Paulo para ser apóstolo dos gentios e levar o conhecimento do amor de Jesus às pessoas. Ou seja, Paulo, ele foi pego assim que você conhece bem a história, né? E talvez, né, eu não sei naquela época como funcionava muito bem, mas imagina, um homem que levava cartas, um homem que era inimigo dos cristãos, um homem que tinha conhecimento, né, da palavra ali do Velho Testamento, das leis, né, digamos assim, e ele era um perseguidor de cristãos, e agora, um homem transformado, ele faz o quê? Ele alcança pessoas. Por quê? Porque primeiro, ele foi alcançado pelo amor de Jesus. Então, eu e você, quando nós somos alcançados pelo amor de Jesus, quando gera em nós aqui o diácono, o apóstolo Marcos Wadima, tá? Vamos chamar de apóstolo lá. Digamos que estamos... dá glória a Deus aí, meu irmão. Como se estivéssemos ali naquele tempo, ali de Jesus, né? O apóstolo Marcos Wadima ali, ele falou conosco ali, mês passado, ali sobre o fruto do Espírito, que você já recebeu o fruto do Espírito quando você recebe a Jesus como Senhor. Quando você confessa pela fé, você recebe. Ou seja, então digamos uma quantidade, não tem como medir o amor, mas uma porção de amor você já recebeu de Jesus. Só que esse amor, se você não pratica, você não desenvolve esse amor, correto? Então, para alcançar outras pessoas com esse mesmo amor, Paulo precisou gerar mais cooperadores para a obra de Deus. De que maneira? Quando eu ensinava tabuada, matemática para o meu filho. Então, você tinha que todo dia pegar lá 2 vezes 2, 5 vezes 2, e ao contrário, e 5 vezes 2 de novo, repetia, fazia
pegadinha ali para ele, e até ele decorar. Ou seja, aí depois de um tempo, ele mesmo perguntava e ele mesmo respondia, ou ele perguntava e eu, para ajudar, eu respondia. Ou seja, você só faz um discípulo se realmente você conseguir colocar nele, né, a essência que está em Jesus. Ou seja, a partir do momento que você ensina e você pratica, você está formando um discípulo. Ter só o conhecimento não vai gerar nada, mas quando você começa a ensinar, né, as irmãs que dão aula ali na salinha, ali sabem bem isso. Quando as irmãs pegam ali o texto, ali a aula que vão dar, elas começam a passar para as crianças, ao mesmo tempo, ela também vai aprendendo, e isso é bom. Então você passa a gerar amor quando você já sentiu o amor de Jesus, e principalmente quando você passa a amar o seu discípulo, quando você leva ele à reconciliação. Por quê? Porque reconciliação faz parte do amor de Deus também. Então repita assim comigo: a reconciliação é uma atitude de amor da parte de Deus. Você crê nisso? Amém. Eu também creio nisso. Então, segundo aos Coríntios 5, do 18 ao 19, vocês podem abrir. Segundo aos Coríntios 5, do 18 ao 19, diz assim, ó. Falando sobre a reconciliação, né? E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta o pecado das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Então repita assim, participa comigo aqui. O meu primeiro ministério é o ministério da reconciliação. E eu recebo em nome de Jesus. E essa carta aqui de Paulo, a Filemon, ela está ligada com a carta aos Colossenses. Eu gostaria que você abrisse ali a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4. E a gente vai ler do verso 7 ao 9. Colossenses 4, do 7 ao 9, diz assim, ó. Tíquico, nosso irmão muito amado, lhes contará como estou passando. Ele é um obreiro incansável e serve ao Senhor juntamente comigo. Eu o envio a vocês nesta viagem especial, apenas para saber como vocês estão, bem como para confortá-los e animá-los. Estou também enviando Onésimo, um irmão fiel e muito amado, conterrâneo de vocês. Eles lhes contarão tudo o que está acontecendo aqui. Então, por este fato, nós podemos crer que Filemão, então, morava onde? Em Colossos, ali na região da Ásia Menor, ali onde é a região da Turquia, né? Então, nós vemos que existe realmente essa ligação dessas duas cartas, e possivelmente essas duas cartas, tanto para a igreja dos Colossenses, e como essa carta para Filemão, ela foi levada ao mesmo tempo, possivelmente pelo próprio Onésimo. O ponto 2 aqui é assim, ó. Deus tem o poder para transformar e libertar. Gostaria que você voltasse ali em Filemão. A gente vai ler agora do verso 10 ao verso 16. Filemão do 10 ao 16. A gente vai ver o poder do Senhor que transforma e que liberta. Paulo descreve assim: minha súplica é que você mostre bondade para com o meu filho Onésimo, Filemão, a quem eu ganhei para o Senhor enquanto estava aqui na prisão.
Onésimo não foi de muita utilidade no passado, porém agora ele vai ser de real utilidade para nós dois. Eu o estou mandando de volta a você e com ele vai o meu próprio coração. Na verdade, eu queria conservá-lo aqui, comigo, enquanto continuo preso por anunciar o Evangelho. E assim você estaria me ajudando por meio dele, mas não quis fazê-lo sem o seu consentimento. Eu desejava que o favor fosse espontâneo e não forçado. Você talvez pudesse pensar nisto da seguinte maneira: ele fugiu de você por algum tempo, mas agora poderá pertencer-lhe para sempre. Não mais apenas como um escravo, porém algo muito melhor, um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele significará muito mais para você também, porque é não somente um servo, mas também meu irmão em Cristo, né? Lendo toda essa história aqui de Onésimo, né? Desse encontro com Paulo na prisão, a gente lembra aquela velha frase aqui, né? O mundo dá voltas, né? Imagina só, a igreja em Colossos já havia sido estabelecida. Na casa ali de Filemão também, a gente não sabe o tempo correto, mas esse escravo, Onésimo, possivelmente ele furtou alguma coisa do seu senhor. E ele fugiu. Foi ali deve ter ido perto de Roma ou ali, até que pegaram ele e prenderam junto com o apóstolo Paulo, né? Então, nós vemos, pelo poder de Deus, não existe, tá? Pobre, não existe miserável, não existe rico, não existe aquele que é belo, aquele que é um pouquinho mais feio, tá? Não existe aquele que é jovem, aquele que é idoso. Existem pessoas que estão sedentas e necessitadas de receber o amor de Deus. Então, quando nós colocamos isso no nosso coração e conseguimos identificar essas pessoas pelo Espírito Santo na sociedade, fica mais fácil de você falar do amor de Deus para essas pessoas. Eu creio aqui, tá, gente, que Paulo ele não ficou aqui falando de leis, falando sobre muita coisa ali do passado, talvez dele, né, na sua época como fariseu, mas Paulo, ele foi simples, falou do momento que ele foi tocado por Jesus, no momento que ele foi amado por Jesus. Eu creio que ele recebeu tamanho amor que ele pôde transmitir sim para Onésimo, e é dessa mesma maneira, queridos, eu sei que você encontra pessoas que necessitam de amor, que necessitam de carinho. Teve uma vez que eu saí do serviço, fui no Combine ali pagar uma conta, e tinha duas pessoas da empresa ali conversando ali fora, e uma pessoa era uma moça, ela estava meio esbravejando com uma outra pessoa ali. Eu achei estranho, paguei a conta, voltei ali, e eu falei, nossa, acho que estão brigando ali, né? Não é possível, não, mas aí que eu peguei a conversa, parei um pouquinho, né? Perto do carro, e eu notei realmente que ela estava falando da sogra dela, que a sogra era isso, porque estava morando junto, e não fazia as coisas em casa, e sabe, criticando mesmo, né? Aí eu parei e perguntei, mas você sabe o que ela passou na vida dela para ser dessa forma amargurada? Você sabe o que ela passou com os pais dela, ou passou na infância dela, se ela recebeu o amor ou não verdadeiro, se ela se sente amada ou não? Aí ela parou e perguntou assim para mim, mas como eu vou saber? Pergunta para ela, conversa com ela. Se você não cria relacionamento, você não vai saber a história da outra pessoa. Concordam comigo? Se você não tem um relacionamento, se você não cria ali uma curiosidade para saber a necessidade daquela pessoa, você não pode falar do amor de Deus. Senão vai ser somente como Paulo talvez ali falou muitas vezes, até aprender verdadeiramente o que é o amor, né? Ou seja, não é só questão de lei, Jesus faz isso, Jesus é poderoso, Jesus é milagroso. Lá fora todo mundo sabe que Jesus é poderoso, é milagroso. Por isso que as pessoas do mundo,
ela quando, eu creio que é assim, tá, gente? Elas encontram você ali na rua ou na empresa, elas estão passando por qualquer necessidade, elas pedem oração para você, ou pedem, eu já ouvi muito isso, pede para o seu pastor orar por mim, rezar por mim, tá? Fala a verdade. Essa é bem o verbo que é falado por eles. Você que vai na igreja ali, reza por mim ali, né? Faz alguma coisa ali para dar certo alguma coisa ali na minha vida. E as pessoas são assim, elas estão necessitadas, mas elas precisam ter um guia. E esse guia nós sabemos que é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele só vem quando a pessoa ela deseja. Quando a pessoa, quando eu digo assim, a manifestação do Espírito Santo, ele só vai agir na vida de uma pessoa quando ela abre o seu coração de acordo com uma necessidade. Então não adianta, sabe, as pessoas abastadas, né, digamos assim, financeiramente, se ela não tem uma necessidade real, ela jamais vai ter o coração aberto para Jesus, a não ser que realmente o Espírito Santo toque ali no coração dela e fala assim, mas você já pensou no seu futuro, né? Você vai, um dia, né, digamos assim, uma pessoa abastada, você vai morrer um dia, você não vai levar o dinheiro, para quem que vai ficar esse dinheiro? Eu lembro, assim, noticiários, assim, bem, né, da época que eu era criança ali nos Estados Unidos, houve uma época ali, e realmente isso foi um fato mesmo, tá? As pessoas milionárias, elas sofriam de depressão, porque antigamente, né, naquela época, bem antigamente ali, né, as pessoas ligavam depressão à doença de rico, né? É o que eles falavam, porque a pessoa já tinha tudo na vida, não tinha Jesus, tinha aquele vazio, não tinha felicidade. Então o que essas pessoas faziam? Muitos deles eram empresários, subiam num prédio ali, numa ponte, em algum lugar, e se jogavam de lá, tiraram suas próprias vidas. Elas tiram suas próprias vidas, mas elas não têm coragem de pegar o dinheiro ali, um saco de dinheiro e jogar ali. Você já imaginou isso? A pessoa, ela tem coragem de tirar a vida, mas ela não joga o dinheiro, ela não joga, né? O dinheiro é bom, diácono? Não é bom. Se souber usar é bom, mas o dinheiro também torna-se um grande adversário para as pessoas se achegarem a Deus. Foi isso que Jesus falou para o jovem rico, né? Pega o seu dinheiro, você quer me seguir? Pega o seu dinheiro, dá para os pobres ali, aí você me segue. E diz que o moço saiu triste. Por quê? Porque ele tinha muitas posses. E muitas vezes Satanás ele faz isso. Ele vai usar tanto tempo, vai usar dinheiro, vai usar fama, vai usar beleza, né, usar conhecimento da própria pessoa para afastar essas pessoas de Deus. É por isso que Deus, a cada dia mais, Ele tem convocado e Ele necessita de você como reconciliador do Senhor para ser usado ali fora. Amém? Você crê que você é um reconciliador? Porque você já disse isso hoje, hein? Então você crê e toma posse hoje, amém? Então, a transformação de Onésimo, ela não foi por um mero acaso. Por quê? Porque Deus tem planos, né? Até no mais torto ali da vida, ali Deus tem planos, né? Eu lembro né, tinha aquelas, não é cruzadinhas de você tentar acertar o que está escrito ali, né? É o escrito, ou uma figura, e você desenha, forma uma frase ali. Aí eu vi assim, era uma mão escrito Deus, né, com uma caneta, escrevendo alguma coisa por linhas tortas, né, dizendo aquela famosa frase que Deus escreve certo, aliás, escrevia certo por linhas tortas. Sim, algumas situações sim, mas o que Deus gosta é escrever certo por linhas certas, ou seja, o caminho dele já é reto, já é santo, já é agradável para nós. Então, se você anda no caminho dele, você não vai ser, como eu disse no início, um meio cristão, você não vai ser uma pessoa meio próspera, você não vai ter meia saúde, você não vai ter nada pela metade, você vai ter aquela porção que Deus está te dando naquele momento. E é algo muito precioso. Tá? É que até nessa ocasião aqui, onde Onésimo, né, foi pego ali,
vamos chamar aqui um ex-ladrão ali, o ex-fugitivo. E Deus pega aquele ex-ladrão, pega aquele ex-fugitivo e coloca preso junto com o apóstolo Paulo. Você quer um professor bom? Você quer um professor bom? Quem quer um professor bom? Então, deixa eu te dar a boa notícia. O bom professor, ele já veio, tá? Há mais de 2000 anos, ele já foi pregado naquela cruz, ele morreu e já ressuscitou. E como eu disse no início, ele continua falando conosco através da sua palavra. Amém, queridos? Mas a palavra, aí você vai falar, diácono, a palavra tem muitas histórias, né? Esses dias, vai falar, mês passado, né, esses meses atrás ali, né, esses dias, ali eu estava procurando uma Bíblia em japonês ali, aí eu fui lá no site lá da Amazon, lá, fui procurando ali na parte de livros ali, e tinham vários comentários, né, eu vendo ali, né, é lógico, traduzindo para o português, tá, gente? De japoneses, né, que estavam lendo a Bíblia porque ele queria saber o que contém nesse livro, porque tem tanta história nesse livro, e esse livro é o livro mais lido, mais vendido, mais buscado no mundo. E aquele japonês, ele descrevia ali que ele não tinha terminado, mas ele dizia que as histórias são realmente, digamos, maravilhosas, que essas histórias são inspiradoras, estavam sendo para a vida dele até então. Então, se nós temos aqui essa palavra de Deus aqui, mas ela tem mais valor, você sabe de que maneira? Quando o Espírito Santo atua sobre essa palavra. Quando o Espírito Santo atua e abre o nosso entendimento, ela leva a revelação daquilo que está no coração de Deus. Porque tem tanta coisa aqui, né, da vontade de Deus, que não está escrito ainda aqui, mas está no coração de Deus, né? Por exemplo, tem jovens que não casaram aqui ainda, tem? Tem jovens? Levanta a mão aí, jovem, pelo amor de Deus. Levanta aí que você quer casar, jovem, pelo amor de Deus, levanta aí que seu futuro cônjuge ali já foi profetizado aí e vai chegar, em nome de Jesus, né? Não sei que país que está aí, mas vai chegar aí, né? Então Deus pode estar trabalhando no coração do seu cônjuge ali, para que um dia ele apresente para você, ele vai entrar por essa porta, você vai ver. Amém? Então, não importa, tá, gente? Tá? O tamanho da sua fé não importa, assim, né? Ah, mas eu tenho a fé pequena ainda, né? Você lembra ali, nós aprendemos há algumas semanas atrás ali sobre a viúva ali que Eliseu fez abundar o azeite. E o profeta perguntou assim para ela, o que você tem? Ela, nada. Ele perguntou de novo, o que você tem? Eu tenho um pouco de azeite ali, uma botija com um pouco de azeite. Mas o que Deus quer, o que Deus procura nas nossas vidas é exatamente isso, é um pouco. Você tem um pouco de fé agora? É isso que Deus vai abundar na sua vida. Você tem um pouco de amor, um pouco de vontade, um pouco de disponibilidade? É isso que Deus vai usar. Eu tenho um pouco de disposição. Ou eu tenho muita disposição, mas Deus não precisa apenas de disposição, Ele precisa de pessoas disponíveis para o seu reino. Disponibilidade é diferente de disposição. Tem muita gente que tem muita disposição, eu tenho bastante disposição, mas para mim falta disponibilidade, falta tempo. Mas se eu não fizer esse tempo, se eu não orar, se eu não correr atrás do tempo, né, ou de pessoas que me ajudem, eu nunca vou ter tempo também para muitas coisas. Eu creio que mulher sabe bem isso, né? As donas de casa sabem bem o que é isso, né? Eu vejo muitas vezes a Valéria ali na hora da janta, ali está com o telefone, né, falando com alguma irmã, está mexendo panela, está brincando com a Mari aqui, daqui a pouco está abrindo geladeira e corre para cá, vai para lá. Então, mulher sabe bem o que é isso, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas quando é para Deus, queridos, Deus ele pede um tempo exclusivo. É você e Deus. É por isso que Jesus ensina, vá para o seu quarto, se tranque ali, converse com Ele, que você
que Deus estará te ouvindo, e a palavra diz ali, quando Jesus ensina, Jesus diz que o Senhor te retribuirá. Então existe retribuição para aquele que busca o Senhor em secreto. Então continua buscando o Senhor secreto, e se você não está buscando, busque mais. Se não está trancado no quarto, não tem o tempo ali disponível, seja no carro, na hora do almoço ali na empresa, seja em casa, pode ser até no banheiro, você está tomando banho ali, mas medite realmente naquilo que você leu da palavra de Deus ali, porque Deus tem propósitos com a sua vida, amém? E eu gostaria aqui que você abrisse ali no Salmo de número 139, Salmo de Davi, um salmo bem conhecido, Salmo de número 139, nós vamos ler a partir do verso 13. Salmo de número 139, diz assim, O Senhor criou todas as partes internas do meu corpo, uniu todas essas partes para formar o meu corpo, enquanto eu ainda estava no ventre de minha mãe. 14. Agradeço ao Senhor por ter me criado de maneira tão perfeita e maravilhosa. Suas obras são maravilhosas, eu sei disso muito bem. O Senhor conhecia perfeitamente cada osso do meu corpo que estava sendo formado, enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe, como a semente que cresce debaixo da terra. Antes mesmo do meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles já estava registrado no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Se Deus tinha um propósito na vida de Onésimo, já conhecia, já tinha escrito sobre a vida dele, Deus tem no livro dele escrito a sua história, a minha história. Talvez você diga, Diácono, eu ainda não escrevi um livro, mas Deus tem uma história sua já escrita ali no céu, meu irmão. Uma história linda, minha e sua ali no céu. Mas como que a gente vai conhecer essa história? Quando a gente se achega ao Senhor, Ele revela os propósitos dEle para cada um de nós. Então, se a gente não se achegar a Ele, a gente não vai conhecer os seus propósitos. Eu vou até além disso, tá? Se você não conhece o propósito de Deus, como você vai fazer algo que está fora do propósito? Na maioria das vezes, quando você faz algo que está fora do propósito de Deus, que você não foi chamado para fazer, muitas vezes começa a dar certo, mas ele não vai plenamente certo. Ele vai até um certo ponto e para ali. Por isso, quando Deus chamou você, é como teve Copa do Mundo ali, esses tempos atrás ali, eu sei que muitos já esqueceram, mas teve Copa do Mundo e na convocação ali, na hora de fazer o time titular ali, cada técnico ali pega a camisa ali, vai dando, essa aqui é para você, essa é sua, essa é para você. Então Deus dá uma camisa também para cada um de nós. E Deus dá uma função no corpo de Cristo para cada um de nós. Por quê? Porque Ele já tem escrito isso no livro da vida, no livro com o propósito que está ali, o propósito que está para a minha vida, para a sua vida. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se você não cumpre o seu propósito, ele vai ficar sem cumprir. Deus vai ter que levantar uma outra pessoa para realizar aquilo. Mas quando a gente não cumpre o nosso propósito, querido, a gente não sente paz, não sente a plena alegria, a gente não sente a prosperidade chegando nas nossas vidas, não sente chegando na nossa casa. Nós caminhamos, corremos até um certo ponto, mas começamos a nos cansar. Por que não? Porque não estamos debaixo daquele propósito. Então, para conhecer o Senhor, para conhecer o seu propósito, a gente tem que ir atrás daquele que escreveu o livro, daquele que tem a sua e a minha história gravada ali. Então, se a gente não for atrás, querido, nós vamos
cansar como Paulo descreve ali aos hebreus, a gente vai dar como socos ao vento ali, né? Só vamos cansar e vamos correr a corrida ali e não vamos ganhar, né? Aí se perguntar, Diácono, mas o importante é chegar no céu. Sim, o importante é chegar no céu, mas cumprindo o propósito de Deus. E agora eu chego num ponto importante, né? Como estamos falando sobre missões, isso aqui o senhor está falando agora comigo. Quando você chega no céu, quando nós chegarmos no céu, né? Quando a pessoa chega no céu ali, e as obras serão ali apresentadas ao Senhor. Então, as obras que serão queimadas é aquelas que nós não fizemos como obras de fé, ou não fizemos como obras para a qual não fomos chamados a fazer essa obra. Então, se você não foi chamado para pregar, para cantar no louvor, para estar no altar, se você não foi chamado para cuidar de crianças, mas você está insistindo em fazer algo que você não foi chamado, está fazendo na sua força, na sua capacitação humana, deixa eu falar para você, vai chegar no céu, vai queimar, querido. Tanto esforço que você está tendo aqui na terra, muitas vezes é até bênção, mas chega no céu, não vai ser a obra que Deus queria que você fizesse. Mas quando você cumpre a obra do Senhor, né? Ou seja, quando você faz aquilo que você foi chamado para fazer, seja cuidar daquelas pessoas, né? As diaconisas que vão ali, que acompanham pessoas ali em maternidade, hospitais, que dão esse auxílio, que a diaconisa Tereza, que já me deu esse auxílio em particular, você vê que não é um auxílio qualquer, não é uma tradução qualquer que quando você pede, ela faz. Você vê propriamente a face de Jesus ali te ajudando. Você vê o Espírito Santo te acompanhando ali. Muitas vezes, palavras que você pensa, isso aí eu saberia me virar, isso aí eu tinha conhecimento, eu poderia até fazer. Mas não era assim que Deus queria. Deus queria que você chamasse, porque é através de uma pessoa que Deus quer te abençoar. Porque muitas vezes nós não vemos ali, né? Eu fiz um cateterismo ano passado ali, eu até comentei no núcleo ali, eu pensava, Deus, eu estou aqui, né, com esse braço estendido aqui, os médicos, as enfermeiras mexendo aqui. Sabe, Deus, eu queria ver um anjo do Senhor aqui para mostrar que o Senhor existe, que o Senhor é verdadeiro, que o Senhor está comigo. Mas o anjo não apareceu, né? Eu saí frustrado de lá. Um pouquinho, vai, gente, porque eu queria ver, né, uma manifestação assim espiritual, mas não era o propósito de Deus ali aparecer daquela maneira para mim. Ele queria mostrar de uma outra maneira, que estava usando pessoas que estavam ali, e intercessores que estavam orando por mim ali, como Jesus e o Espírito Santo que intercede por nós, queridos. É dessa maneira que Deus está usando pessoas a favor da minha e da sua vida. E é dessa maneira que nós temos que passar para as outras pessoas também. Sabe? Que tem pessoas que você ama, que você deseja ajudar, mas muitas vezes o que acontece foi como eu disse ali no início. Frustrações, tristezas, amarguras, tanta coisa ruim que o mundo, que o diabo descarrega na vida das pessoas, a pessoa faz como no Veredas ali, né? Cria uma barreira, cria um muro aqui, ó. As coisas boas, as coisas ruins não vão vir na minha direção, mas também não virão as boas também. As pessoas se isolam, não querem falar com ninguém. Eu já acordei com vontade de nem levantar da cama, nem de ir para o serviço, de pegar o telefone assim, mandar mensagem para o meu chefe e pensar, mas se eu não for hoje, será que vai dar problema ali na empresa? Eu não sei quantos já pensaram nisso, mas eu mereço uma folguinha, né? Mas era a carne falando, sabe? Tudo bem, a gente merece um descanso quando você está cansado fisicamente, tá? Mas quando a gente está cansado espiritualmente, nós temos que recarregar as nossas forças no altar do Senhor. É na igreja do Senhor. Porque muitas vezes você passa por luta, assim. Não vou dizer que de uma semana para cá foi fácil lutar.
Não foi, mas poderia muito bem ligar para o pastor Sérgio. Falar, pastor, eu sei que o senhor deu essa responsabilidade, esse chamado para o domingo. Mas faz diferente, pastor, eu não estou em condições. Mas aí quando você pega a Bíblia aqui, você vê lá, crucificação de Jesus. E o que Jesus pede para aqueles que querem segui-lo? Não faça mais as suas vontades. Não faça a vontade da sua carne. Tome a sua cruz e siga-me. É isso que Jesus pediu para os seus discípulos. É isso que Ele tem pedido para nós. Está com força, a força está esgotando, está com pouca, recarregue no Senhor. Você acha que para Jesus foi fácil carregar uma cruz? Não foi fácil. A história conta que mais ou menos, devia ter pelo menos de 80 a 120 quilos. E Jesus, depois de ser totalmente martirizado ali, espancado toda noite, a madrugada ali, ter perdido sangue ali, todo cansado ali. Teve um certo momento que ele não suportou a cruz. Aí os soldados romanos chamaram, estava passando Simeão ali, que vinha de Cirene ali, falou, ajuda ele a carregar ali a cruz ali. E quando você vê o filme, você vê tão lindo, Ele pega Jesus assim mesmo contrariado, ele pega a cruz e se abraça, e se envolve naquele sangue do Cordeiro. Não sei se ele conhecia ou não a pessoa de Jesus, mas aquele homem, imagina, com as vestes dele sendo tocadas no sangue do Cordeiro. E ele foi ali, e a história dele está relatada até hoje para nós. Então está difícil carregar a cruz. Aí você vai falar, diácono, está difícil? Pega em Jesus, querido. Quando você olha ali, eu tinha uma imagem da cruz ali ainda há pouco tempo, da cruz católica ali, acho que pode falar, irmão? Da cruz ali do pessoal ali que não foi, digamos assim, que não se atualizou ali, através ali do protestantismo. Quando quando falava Jesus na cruz, eu imaginava ali aquele pano ali envolvendo Jesus. Mas você sabe que todos esses desenhos que você vê que tem aquele pano aqui envolvendo as partes íntimas de Jesus, você sabe que aquele pano não tinha ali. Jesus estava exposto ali. Todo mundo que passava ali, pelo Calvário ali, ouvia de longe, não tinha aquele pano ali. E pela minha vida, pela sua vida, Jesus ficou ali, daquela maneira, até Ele entregar a sua vida em nosso favor. Eu sei que dói, tá, gente? Muitas vezes enfermidade, perder um ente querido. Muitas vezes você olha as finanças ali, estão sempre no guiriguiri, você tem planos, sonhos ali, não se realizam, e você fica perguntando até quando, Jesus? Mas Jesus já pagou um preço muito alto pelas nossas vidas. Se a gente não se reconciliar com Jesus, se a gente não buscar nesse amor, queridos, o mundo não tem amor para dar. O mundo pode até te ajudar, oferecendo dinheiro, oferecendo alguma coisa, em troca daquilo que você tem. E é isso que o diabo engana muita gente lá fora. Ele oferece coisas materiais, mas em troca a pessoa perde a vida eterna. E a pessoa vive para o mundo, longe da vida eterna. Onésimo podia ter feito isso. Poderia, o pouco que ele roubou ali, provavelmente ele roubou do seu senhor e para um outro lugar, mas Deus tem um plano até com aquele ladrão, com aquele fugitivo. Quem dirá nas nossas vidas o plano maravilhoso que Jesus tem escrito para mim e para você. Agora, de que maneira você acha que
Paulo evangelizou ali Onésimo ali, né? Que a gente está falando exatamente disso, né? Que o crescimento espiritual de Onésimo, ou o meu e o seu crescimento espiritual, porque Martinho Lutero, ele declarava que todos nós somos Onésimos nessa vida, né? Eu já me vi nessa carta aqui de Paulo, eu me declarei, nossa, eu sou esse Onésimo aqui, ó, um pecador, fugindo de tantas coisas, e fugindo de Deus também, né? Agora, de que maneira você acha que Onésimo foi transformado dentro da cadeia? Não só com o testemunho que Paulo deu ali sobre a sua própria transformação, da forma como ele encontrou Jesus, da forma como os discípulos que tinham medo, que tinham pavor dele, né, que conheciam aquele Saulo ali que perseguia cristãos, mas que agora, será que ele se converteu verdadeiramente? Né? As pessoas tinham medo no início, mas quando viram que Paulo realmente gerava amor de Deus, exalava amor de Deus, todos começaram a crer que o chamado de Paulo realmente era para ganhar os gentios. Né? E eu e você, como gentios, nós também fomos gerados a partir desse amor de Deus. Mas voltando aqui, deixa eu voltar aqui, senão... Voltando aqui, né? De que maneira como Paulo talvez discipulou Onésimo, né? Paulo, você sabe que Paulo cantava ali, né? Paulo e Silas na prisão, eles louvavam a Deus. Eu creio que foram com canções, falando de amor. Assim como o irmão Tiago aqui falou, né, ele escutou ali o louvor falando do amor de Deus. Eu não sei quem que apresentou esse tipo de música ali no Home Center ali, mas é alguém que foi tocado por Deus, para chamar a glória de Deus naquele lugar. Alguém que teve um chamado e falou, põe esse som aqui, ó, vai ser legal, as pessoas que conhecem vão identificar com isso. Identificou o nosso irmão, falou com ele trouxe e falou conosco aqui. Então é importante, queridos, tá? Tanto louvar, adorar ao Senhor. Eu escrevi aqui, será que Onésimo estudou Nova Criatura ali na prisão, né? Não como no nosso estudo aqui, tá, gente? Mas ele estudou sim Nova Criatura, quais os procedimentos que ele deveria ter, mas tudo baseado no amor de Deus. E é com o agir do Espírito Santo que nós vamos ver o amor gerando pessoas e cada dia mais pessoas, né? Esqueci de falar dos outros apóstolos que nós tivemos aqui, não foi só o apóstolo Marcos Vadima, teve o apóstolo Lígio, né? O apóstolo Lígio, o apóstolo Marcelo Ito também aqui, que vieram falar do amor de Deus aqui, e vieram falar sobre o reino de Deus, que entenderam um chamado de falar da sua palavra, da palavra do Senhor, e não negaram. Tá? Eu não vou falar para você, é fácil pegar o microfone e falar, não, né? Para quem sabe, para quem está acostumado é fácil, né? Para quem tem oratória, para quem tem uma voz bonita, é fácil, né? Falar. É fácil falar em público, né? Mas a nossa maior dificuldade não é falar em público. A nossa maior dificuldade nos dias de hoje talvez tenha sido nos aproximarmos mais do Senhor com tantas coisas que nós estamos nos apegando para fazer, com tantos afazeres, não é verdade? Nos dias de hoje está tão corrido, tá? Parece que lá na empresa eles conseguiram fazer uma forma ali de ter menos zangueô ano passado, e foi bênção, né? Foi bênção, mas parece que os afazeres também aumentaram, não sei como, né? Parece que os afazeres na empresa diminuiu, mas eu passei a descansar mais, sim, foi bom, mas em compensação, eu digo, minha fé, busquei mais ao Senhor, mas não equivalente ao tempo que eu tive vago, que eu tive para buscar ao Senhor. Então, o que eu quero dizer para vocês, a gente, às vezes, precisa ser como Onésimo, precisa realmente estar encarcerado, a gente vai precisar estar preso para escutar as instruções, a palavra do Senhor, para verdadeiramente a gente se converter ao Senhor. A gente só conhece a verdadeira felicidade quando nós experimentamos o amor de Jesus
preencher todas as áreas da nossa vida. É isso que Onésimo experimentou. Quando ele estava ali, quando nada mais na vida dele fazia sentido, porque só tinha o apóstolo Paulo ali, ele abriu seu coração e o amor de Jesus invadiu a vida dele. Será que as adversidades, né, de hoje, entenda bem, as adversidades que você passa hoje, elas serão bênçãos no amanhã? Ou seja, não murmure diante das dificuldades, diante dos dissabores que estão se apresentando nessa vida para você. É como eu disse, tem hora que dá tristeza, dá vontade de chorar, tem hora que acontece tantas e tantas coisas ali, notícias ruins que vêm, dá vontade de parar e chorar, queridos. Pode parar e chorar, mas chore aos pés do Senhor. E você sabe que essa questão de depressão, sentimento de tristeza, de infelicidade, de mágoa, expressão de raiva, de aborrecimento, isso não vem de Deus, querido. Existe algo que vem de Deus, que muitas vezes mexe conosco, é quando nós, numa situação dessa, a gente se levanta e fala, não, como o apóstolo Marcos disse aqui na quarta-feira, tá? Se apropria da palavra, da autoridade que Jesus deu para você. Quando vier aquela situação, esses sentimentos ruins que eu disse agora, toma posse da autoridade, diga, Jesus, na sua autoridade eu não aceito esse sentimento, esse derrotismo, esses dissabores que estão vindo, Senhor, eu não aceito, transforma isso em bênção. Você vai ver, quando você começar, você nem vai terminar de falar, vai começar a subir um fogo dentro de você, que você não vai parar de lançar louvores, de palavras ao Senhor, de elogios ao Senhor, porque Ele tem esse poder de transformar a maldição em bênção nas nossas vidas. E vou passar aqui. Mais um passo aqui que e a terceira etapa aqui, fala sobre bênçãos que acompanham o amor e a reconciliação. Então, você está em Filemão. Vamos ler a partir do verso 17. Acho que eu falei muito, o tempo está passando, gente. Filemão, verso 17, diz assim: se eu sou verdadeiramente seu companheiro na fé, Filemão, dele a Onésimo a mesma acolhida que daria a mim. Se ele prejudicou você de alguma forma ou lhe roubou algo, cobre isso de mim. Eu, Paulo, escrevendo aqui de próprio punho, pagarei e garanto isso pessoalmente, apesar de você me dever a própria vida. Sim, irmão, dê-me a alegria com esse ato de amor e o meu coração será reanimado em Cristo. Olha o que Paulo pede. Dê-me a alegria com esse ato de amor e o meu coração será reanimado em Cristo. Escrevi-lhe esta carta porque estou persuadido de que você fará o que estou pedindo e até mais. Certamente, a fuga de Onésimo, ele trouxe um prejuízo ao seu senhor Filemão. Isso deve ter causado realmente uma certa dor, um certo desconforto na vida de Filemão. Por isso, Paulo agora ele está suplicando ao seu amado filho na fé, Filemão, que era necessário que Filemão perdoasse Onésimo, né? Então, eu quero mais uma lição aqui que o Senhor quer ensinar para nós, que o perdão é libertador, né? Talvez, não sei como a história termina, né, sem a resposta de Filemão, mas certamente Filemão, ele perdoou ali Onésimo, porque nós precisamos praticar o perdão, né? Não precisa abrir, Lucas 6, 36 e 37, Jesus diz assim, sejam misericordiosos assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão
perdoados, né? Essa era a instrução de Jesus aos seus discípulos quando perguntado acerca do perdão. Você lembra que Pedro perguntou ali para Jesus: Jesus, mas quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes, né? E Jesus acho que olha para Pedro ali e fala: 7 vezes 70, né? E a gente às vezes fala: isso ao dia. Aí muita gente ainda brinca, né? Talvez Pedro perguntou isso porque ele tinha sogra, né? Mas as sogras são bênção, tá, gente? As sogras são bênção nas nossas vidas, né? Eu sei o quanto nós estamos, né, passando por isso, mas pensa numa pessoa ali que muitas vezes, né, na época passada eu não era convertido, mas tivemos embates ali por causa de personalidade, por falar de, né, muitas vezes eu, né, não era convertido, agindo na carne, eu e a minha futura sogra ali, a gente tivemos vários dissabores ali, mas hoje esses dias eu olhei tudo, né, passou um filme assim na minha vida, eu olhando tudo aquilo que passou, falei: nossa, quanta criancice da minha parte, né? Se eu tivesse um pouco de maturidade a mais, né, isso seria fácil de ser relevado, seria muito fácil de ser relevado, ou seja, eu não tinha o amor de Jesus gerado em mim. Então, quando a gente sente falta desse amor, você vai falar, você vai pensar, você vai criticar, você vai julgar aqui, e tudo isso é tudo em vão, porque Deus disse: por que vocês estão fazendo isso? Não vai adiantar nada, vocês não precisam fazer isso. Gere amor nas pessoas. Um outro princípio aqui que Paulo ensina, né, que fala para Filemão, é o princípio da reparação, o princípio da restituição, né? Nós lembramos bem a história de Zaqueu ali, né? Um pecador ali que correu atrás de Jesus e disse: Senhor, aquele que eu vou dar metade dos meus bens ali aos pobres, mas aqueles que eu defraudei, que eu lembro mesmo, eu vou restituir 4 vezes mais. E assim o apóstolo Paulo tomou isso como lição também. Ele falou: não, Filemão, coloca na minha conta ali. O que Onésimo está devendo para você, pode pôr na minha conta. Te lembra algo uma dívida que nós tínhamos, mas nós não teríamos nunca como pagar? Jesus pagou ali na carta aos Colossenses, que diz que havia um escrito de dívida contra a minha vida, contra a sua vida, mas Jesus cravou ali naquela cruz do Calvário, e naquela cruz foi exibido ali essa dívida ali, não só para as pessoas, não no mundo físico, mas no mundo espiritual, porque naquela cruz ali, Deus falava assim para o diabo, Deus falava assim, Satanás, aqui, eu esfrego na sua cara aqui, escrito de dívida aqui, passado, presente e futuro das pessoas que olharem para Jesus e aceitarem aqui, eu esfrego essa dívida na sua cara, Satanás. Foi pago, já foi rasgado, a minha dívida foi paga, a sua dívida foi paga, um preço que nós não pagaríamos, Jesus pagou pelas nossas vidas, querido. Dá um glória a Deus ali, com alegria, com gratidão, assim. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Que nós não merecíamos, Jesus. Nós não merecíamos. E eu lembro aqui, né, algo que eu estava escrevendo ainda ontem, algumas coisas aqui. Eu lembrei ontem aqui que quando nós viemos para a igreja, aí depois nos convertemos, né? Eu e a Valéria não éramos casados, nos convertemos, começamos a frequentar aqui a igreja, e aos poucos fomos sendo discipulados, aprendemos, né, naquela época, aprendendo o Evangelho de João, hoje quem é Jesus, nova criatura, aí veio, né, fazendo nova criatura, veio o curso de casados para sempre, né, e aprendendo, não éramos casados ainda, né, mas entramos nesse curso ali, e o que me chamou a atenção depois de um tempo, foi que tinha um casal aqui na igreja naquela época, né, estavam fazendo o curso conosco, aí depois de algumas semanas,
digamos, a irmã, né? Chama de irmã. A irmã procurou a Valéria e falou, você lembra de mim? E a Valéria, não lembro. Eu sou irmã do... Né, não, irmã de tal... É a pessoa aí, tá? É a pessoa, né? Tal de tal pessoa ali. Aí a pessoa, acho que se incomodou tanto ali com... agora que vocês estão vindo, eu queria te pedir perdão. Que no passado ali nem eram... Né, tanto a Valéria como a outra irmã ali não eram convertidas. E fizeram um negócio ali, venderam calça ali, e a pessoa disse que ia pagar e não pagou a Valéria. Aí a pessoa ficou envergonhada porque se encontrou na igreja aqui, e a Valéria chegou, e a pessoa lembrou, o Espírito Santo, a pessoa já era convertida, e o Espírito Santo tocou nessa pessoa, falou, lembra ali, você tem uma dívida com ela. E a Valéria perdoou, não, esquece isso aí não vale nada, isso aí deixa para lá já, nem eu lembrava mais. O que eu quero dizer isso, queridos, talvez... Aí você pensar, eu tenho vergonha, né? Pastor Alexandre foi muito usado por Deus semana passada e falou sobre essa questão da vergonha. Eu tenho vergonha de falar de Jesus, eu tenho medo, não sinto segurança. Vai que eu falo ali, dou um mau testemunho, depois a pessoa me entra aqui. Se a pessoa entrar, dá glória a Deus, querido. A pessoa vai ver que você é nova convertida. A pessoa vai ver que você é tanto quanto ela, um pecador que cansou de viver uma vida afastada de Cristo, mas hoje está aos pés de Jesus. É isso que a pessoa ela verá. É isso que você tem que ver nas outras pessoas também. Onésimo era tanto pecador como Paulo, só que a única diferença é que Onésimo estava se achegando naquele momento aos braços do Senhor. Então estamos encerrando aqui, eu quero dizer que Paulo lembrou também de outros valores e outros princípios cristãos aqui, mas o que nós queremos dar essa bem ênfase é sobre o amor. Aqui como Paulo diz no verso 20 e 21, a atitude do amor que encoraja a amar mais ainda e viver de maneira que agrada o coração de Deus, que tem agradado o coração de Deus. É uma pergunta que eu deixo para vocês. Como nós podemos agradar mais o coração de Deus? Será que é só vindo à igreja, cantando os cânticos, frequentando núcleos? Né? Tudo isso é bom, leva louvores ao Senhor, mas o que agrada mesmo o coração de Deus é um coração obediente. Né? No Evangelho de João, não precisa abrir, eu leio para vocês aqui, Jesus ensina os seus discípulos acerca dos mandamentos. Aí eles perguntam ali acerca de qual mandamento mais importante, ou esse. Aí Jesus diz assim, por isso estou dando a vocês um novo mandamento, né? Depois que ele está ali reunido com os discípulos, né? E lava os pés dos discípulos, amem-se uns aos outros. Como eu amei vocês, vocês devem amar uns aos outros. E esse profundo amor que vocês tiverem um pelos outros, provará ao mundo que vocês são realmente os meus discípulos. Esse é o fator obediência, aquilo que Jesus está falando. E eu só gostaria de concluir aqui a mensagem de hoje para que a gente possa meditar um pouquinho mais, porque nessa reflexão eu não sei aonde você se encontrou. Talvez hoje você tenha se encontrado ou completamente, ou algumas áreas da sua vida você se encontrou na posição de Onésimo, né? É um homem que provocou brigas, que foi usado por Satanás muitas vezes, que provocou discussões, ofensas entre as pessoas, que tem fugido também das responsabilidades quanto ao reino do Senhor e tem se escondido do Senhor. Talvez você foi encontrado com essa reflexão de hoje como Filemão, um homem que necessita também perdoar o seu ofensor, que necessita amar aquele que te ofendeu. Né? Ou talvez você tenha um pouco mais de maturidade.
Talvez você já é um agente de reconciliação. É isso que nós clamamos, é isso que os pastores têm clamado dia e noite, para que se levante mais agentes de reconciliação, pessoas que serão lançadas ali no mundo, pessoas que serão lançadas nas empresas, nos bairros, até no meio da sua própria família, que reconciliarão pessoas a Jesus. É isso que nós estamos querendo, queridos, como igreja do Senhor. É isso que o Senhor está pedindo para você, como um agente reconciliador, que você seja uma pessoa cheia do amor de Deus, pronto para ser enviado, seja um pacificador aonde você estiver, que você seja um pacificador entre pessoas, pois Jesus disse mesmo, ele disse ali no Sermão do Monte, que bem-aventurados serão os pacificadores, porque eles herdarão o reino de Deus, porque eles constituirão um reino de vitória. Meu irmão, seja um pacificador.